Olá a todos. Eu estou aqui hoje com um convidado super especial, meu pai, Dr. Moses Benadiba, né, doutor em educação. E é importante a gente, como o canal, né, tem o nome de Saúde Humana Integral, ou seja, é importante a gente trazer todos os aspectos do ser humano para ser abordado, né? Não só alimentação, né, espiritualidade, agora também eu estou trazendo a parte de educação, né? Que é muito interessante para a gente discutir. Eu vou falar sobre um tema hoje, né? Que eu quero conversar com meu pai sobre o que está acontecendo com o ser humano. Essa é a principal pergunta. O que está acontecendo com o ser humano? Eu como profissional da saúde, eu estou recebendo muito mais pessoas com problemas psicológicos, né? Depressão, ansiedade, todos esses problemas que acometem, diria, a humanidade, muito mais acentuadamente do que em outra época. Então, o que você tem para dizer, os seus alunos, né, tudo isso, você tem muito mais, né, contato com as pessoas do que eu, né? Aqui eu não dou aula aqui em Israel, então você está mais aí na frente, no campo, né? O que você tem para dizer para a gente? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Foi um prazer você ter me ligado para falar sobre tudo isso, né? E eu me sinto honrado por isso daí também, né? Na realidade, o que nós temos hoje de diferença com o, o tempo passado? Quando nós falamos do tempo passado, falamos de 10 anos atrás, falamos de 100 anos atrás, falamos de 300 anos atrás, certo? Então, nós temos, em primeiro lugar, um homem em evolução. Essa é a primeira coisa. Um homem que vem galgando toda a parte de ciências e tudo isso, e tentando entrar em todos os meandros do universo para se informar de tudo aquilo que tem, que Uhum, existe no meio dele, primeiro. E isso daí, de alguma maneira, eu acredito, e é uma opinião pessoal, certo? Eu acredito que isso daí faz com que o ser humano ansiedade em saber, ansiedade em ter o conhecimento de, certo? E, por outro lado, certo, você tem todo, todas as pessoas abaixo de um nível social de pobreza que aumentou, uhum. nos restringindo somente a um país. Estamos falando de todo o mundo, né? Então, em todo o mundo, o nível de pobreza aumentou. E, Então, por um e o que aspecto, não. então, te interromper aqui. Então, por um Sim, aspecto, o ser humano vai atrás de muito conhecimento e acaba se afundando num mar de conhecimento que não tem muito nexo, vamos dizer assim. Isso leva sim, a que uma não tem maior muito. ansiedade, uma maior depressão, uma maior. E agora que eu sei tudo isso, o que eu faço com tudo isso? Só que agora eu tenho que correr atrás de mais conhecimento ou mais. Sim, Aí, esse isso acaba chegando num ponto de inutilidade. Acho que a palavra-chave seria, né? de inutilidade do próprio conhecimento, às vezes.
porque aí você tem uma população enorme, abaixo do nível normal de pobreza em todo o mundo. E o que esse pessoal faz com tudo isso? Não faz nada. Que adianta você ter todo o conhecimento e não ajudar quem está lá embaixo, né? Perfeito, perfeito. Ou Exato. seja, nós não temos, por um lado, nós temos uma NASA, nós temos um monte de organizações mundiais que se preocupam em vasculhar todo o universo e toda a ciência propriamente dita, certo? Enquanto tem pessoas na Terra cada vez um número cada vez maior que estão morrendo de fome, porque não Uhum, tem fome, porque não tem comida para eles. Então, isso daí é uma coisa esquisita. O próprio ser humano que está nessa faixa se sente também ansioso, porque ele precisa trabalhar para conseguir o alimento, para levar alimento para casa. E aquele camarada que está nas ciências e tudo isso, fazendo pesquisas, é, é, o a parte dele é tentar cada vez mais saber mais do uhum, que ele fez ontem. Então, até ontem ele tinha um status quo do mundo. Hoje ele tem que ter outro status quo do mundo. Então, ele tem que trabalhar por horas, o dia a dia. uhum. Tocou a campainha, um minuto só. Tá bom. Então, estávamos falando isso, que enquanto esse homem de ciência está procurando coisas no universo e procurando alimentação, uma alimentação mais saudável para as pessoas, tem centenas de milhares de pessoas, ou muito mais do que isso, em todo o mundo, fazendo o quê? Morrendo de fome, certo? É justamente isso que a gente vê. Então, o mundo está, vamos dizer assim, muito. É difícil. Todas as pessoas que são aquelas pessoas que trabalham para conseguir o seu pão de cada dia, estão cada vez mais depressivas e ansiosas. E, e mesmo e mesmo também as pessoas ricas também estão mais depressivas e ansiosas. A gente tem Sim, sim, duas coisas muito interessantes aqui. A depressão e a sim, ansiedade das pessoas mais carentes, mais pobres, porque tem que conseguir o seu pão de cada dia, e as pessoas ricas perfeito, também. Só que são dois aspectos diferentes, né, de depressão e perfeito. ansiedade. Sim, a consequência é diferente nas duas camadas sociais. Sim, Porém, porém, o efeito no corpo humano é o mesmo, sim. certo? É doenças. Uhum, Isso daí vai acabar em doenças, em cânceres, em uma série de coisas uhum. que no corpo do ser humano, certo? Sim, sim, as células respondem, né? Vão ter a mesma resposta. Então, vai vir todas essas doenças do mesmo modo. Mas é interessante que a gente, por mais que o ser humano procure um meio de lidar com a depressão e a ansiedade, eu acho que os dois jeitos, os dois, vamos dizer, tanto o pobre quanto o rico, os dois poderiam resolver isso de uma única forma, que é o ser útil. Aí eu coloco uma coisa muito interessante aqui. Então, tanto o rico que está lá ansioso e depressivo, porque ele está rico e querendo ser mais rico, e o pobre querendo ganhar o seu pão de cada dia,
o que acontece aí é que ambos, os dois, pensam numa questão de como ser útil, porque parece que aquela rotina do querer ganhar o pão acaba limitando um pouco o aspecto de eu queria fazer mais coisas. Então, Sim, você entende o que eu quero dizer? Eu acho que sim. a palavra aqui para Nós temos você aí duas debater é coisas. utilidade. O ser humano precisa Isso, ser útil. E aí, quando isso. ele vê que ele não está sendo útil, e aí começa a falar, pô, né? O que eu estou fazendo Sim, aqui? nós temos as pessoas que estão no nível da classe média para cima, vamos dizer assim, rapidamente, né? Entendendo que nós temos um corte aí da classe média para cima, ele se preocupa na ciência, em conhecimento, em ganhar cada vez mais, certo? Para enriquecer, ou ter propriedades, ou ter tudo isso. Mas chega um ponto em que as próprias famílias já não têm mais onde chegar, certo? Então começa os filhos começam a, a, a buscar outro tipo de entretenimento, que são as drogas, e as bebidas, a diversão, a prostituição, enfim, tudo isso daí. Por outro lado, você tem toda essa parte da população mais pobre que tenta conseguir uma coisa, alguma coisa. E, logicamente, vai chegar no mesmo ponto, certo? Em que ele não consegue ir além do espaço que ele tem. Ele não consegue subir o degrau. Ele não consegue fazer esse pulo, certo? Para uma classe superior, para um item superior. Ele não consegue um carro, ele não consegue uma casa, ele não consegue isso. Então, o que acontece? Da mesma maneira que esse pessoal mais rico da sociedade, ele também entra em bebida, em drogas e em prostituição. Ou seja, o ser humano acaba da mesma maneira quando já não encontra mais a possibilidade de crescer. E aí sim eu entro com aquilo que você falou agora. A possibilidade de crescer é a possibilidade de ajudar o próximo, é a Uhum, possibilidade que nós temos e a facilidade, às vezes, a facilidade, mas nós não a vemos com tanta. Não é tão claro para nós de ver que nós podemos ajudar o outro sem fazer tanto esforço, mas uhum, conseguimos ajudar. Quer dizer, no mínimo que a gente, que as pessoas possam ajudar-se umas às outras, eu acredito que essa parte de ansiedade, essa parte de entrar nesses três itens de bebida, de bebida, a parte de drogas e a parte de prostituição, ela tenderia a diminuir, porque uhum, você está fazendo mais uma coisa nova, está ajudando alguém, uhum. certo? Tá sendo útil. Então, isso daí faria parte do dia a dia da pessoa, certo? Então, o Uhum, fato de você poder ajudar alguém significa, olha, então vamos, estou crescendo, estou melhorando, certo? Pode não conseguir com isso dinheiro nem comida para comer, porém é um passo à frente, certo? O ser humano se sente melhor, não precisa entrar nessas três coisas que nós acabamos de falar, certo? uhum. Nesses três itens mais pejorativos, né? E agora, assim, o que que
do ponto de vista de educação, assim, a gente nasce, né? Tem aquela questão da educação de casa, né? E a educação da escola, que são duas coisas que devem ser separadas, né? E aí você vai crescendo e vai vendo o mundo ao seu redor, vai vendo que o mundo te pressiona para coisas às vezes inúteis, né? E, e de repente você vira um adolescente e você fica se enfiando nessas coisas que você falou, né? Ou você é forte o suficiente para falar não para essas coisas Sim, e ser útil de alguma forma. Então, do ponto de sim. vista dessa parte, dessa fase de infância, adolescência, o que precisaria na educação ser alterado, modificado para que isso não Bom, acontecesse? então nós temos para quando você fala em educação, você tem que voltar alguns anos atrás. Então, vamos dizer, alguns anos atrás, e não dá para medir isso daí, certo? Porque varia de família para família. As famílias educavam as pessoas em casa, ou seja, o filho ou a filha sabia o que era certo ou errado partindo de casa. Porém, hoje, todo esse trabalho de educação de casa foi relegado para uma coisa chamada escola. Que está errado. Por quê? Porque a pessoa trabalha, ou seja, o casal trabalha e não tem tempo para as crianças. O não ter tempo para as crianças significa o seguinte, que a criança deixou de ter o amor, a educação e a visão familiar. Então, essa criança não terá no futuro, e é a geração de hoje, a geração que está caminhando hoje, eles são independentes. Eles não precisam de ninguém. Hum, Por quê? Porque não estão atrelados aos pais, não estão atrelados à casa, estão atrelados à escola. E a escola é o mundo fora. Então, hum, se alguém nesse mundo fala, olha, o melhor é andar por esse caminho, ele vai andar por esse caminho. hum, Se o melhor, se ele encontra mais adiante alguém falando, olha, o melhor é andar por aquele outro caminho, ele vai por aquele outro caminho, sem distinguir qual é o caminho melhor, qual é o caminho mais gostoso para ele, o mais o que realmente dá a ele mais prazer de andar, Poxa, certo? e aí você tocou numa coisa que é o mundo de hoje, né? O mundo da É o influência. mundo de hoje. Esse é o mundo de hoje que nós temos. O mundo da influência, e o pior é o mundo da influência da mídia, né? A mídia Sim, social. sem contar, eu não estou colocando aí a mídia, porque quando a mídia entra, automaticamente essa criança está totalmente ligado com a mídia. Ele não ouve nem pai nem mãe, nem É, escola, nem amigo, nem nada, só escuta a mídia. é, Então, a mídia fala: olha, o caminho certo é esse, ponto, acabou. A partir de hoje, você tem que fumar 5 cigarros por dia. Ele vai fumar 5 ou 10 para dizer que ele é o mais forte da turma, é, certo? E assim por diante. Então, a mídia hoje, quer dizer, você vê que nós não entramos na mídia no primeiro momento e agora, entrando com a mídia, já não existe mais família, nem escola, nem ninguém. É é, só a mídia.
porque a partir de 3, 4 anos de idade, o ser humano tem hoje, em qualquer classe social, um telefone celular. É, E isso faz com que tudo aquilo que a família fale, porventura fale, ou a escola, porventura, fale também, não impressiona o receptor dessa mensagem. Ele simplesmente vai ser impressionado ou atualizado pela mídia. é, Então, a mídia fala assim, olha, 600 milhões de pessoas fumam cigarro Y. Então, automaticamente, ele vai fumar cigarro Y para ser mais um dentro da maioria. Não importa o que seja, não importa o que se fale na mídia, ele vai fazer a mídia. e a gente vê que não importa o que se fale depois, né? Ou em casa, por exemplo, né? A mídia sempre é mais forte, né? Se os Assim, pais, se os pais falam quando alguma entra a mídia, se perde a casa, se perde a escola, se perde os amigos, se perde tudo, porque o que vale é a mídia, coisa, é os grupos da mídia, só, mais nada. Então, esse é um ponto meu que eu discuto em sala de aula por exemplo, os meus alunos trabalham com o celular. Por quê? Porque eu mando para eles todas as coisas antecipadamente e aí eles pegam o celular e vão anotando no celular ou no caderno as coisas que eu falo, certo? uhum, Então, agora, o outro dia eu peguei um aluno e, por um acaso, falei para ele, e o que, que você está vendo aí? Depois de muito tempo, ele clicando e fazendo, certo? Ele falou assim: ah, mensagens. Eu falei: mensagens de quem? Você pode me dizer? Ah, mensagens da minha mãe e da minha namorada. E eu falei: mas eles sabem que você está na escola, então não pode ser nem da sua namorada, nem da sua mãe, a não ser que seja uma coisa urgente. Você pode falar que mais? Você entende? Eu quis tentar puxar o máximo dessa informação, certo? Ele falou, não, meus amigos. Eu falei, ah, é, bom, então você está falando com seus amigos, não está ouvindo a aula. é, não pode, né? No meio E da ele aula, ficou meio assim, ele ficou calado, não falou, não retrucou e tal, mas é um problema, né? É um um, problema, ou seja, veja bem, ele tem 3 classes de clientes: a mãe, a namorada e os amigos. E quando ele está em sala de aula, ele está com os amigos. é, mas aí é vício, né? Isso daí é outra coisa Sim, já. não. E o problema é que a própria mídia se torna um vício para todos nós, né? Uhum. Se Mas, torna um vício. mas então você acha também que poderia ser a questão da depressão e ansiedade poderia também estar atrelada a ver o mundo ao seu redor através da mídia e não conseguir chegar nele. Né? Porque o que que tá, a gente não chegou ainda no ponto, o que que está errado, o que que precisa mudar, né? Que essa foi a pergunta inicial, né? Que eu fiz. Sim, Mas, assim, talvez as pessoas nós hoje, por estamos causa, vendo todos os problemas. é, talvez assim, porque trazendo a mídia para essa discussão, talvez as pessoas vejam um mundo sem futuro. Eu acho que correr atrás de coisas que a mídia mostra toda hora torna a vida meio inútil. Então, fica.
isso aumenta a depressão e a ansiedade, ao meu ver. Sim, O que sim. você Por acha? exemplo, eu tenho os meus alunos, e isso daí eu faço questão de ver, falar com eles muito. É o seguinte, e qual será o próximo passo daqui para frente? Ah, sim, professor. Vou trabalhar para ganhar bastante dinheiro. É, Então, a é o coisa, único na objetivo realidade, das está pessoas. distorcida. A realidade de hoje está distorcida. Ele vai sair para ganhar R$ 1.500. Ah, R$ 1.500 é nada. Mal e mal ele vai comer alguma coisa, certo? Então, é, ele vai ganhar. Eu vou estudar para arrumar um emprego, para ganhar muito dinheiro e ser rico, para ter uma casa, para ter um carro, para ter isso, para ter aquilo. Tudo bem. Não, porque amanhã eu vou fazer uma empresa. Tudo é, bem também, um startup, como se fala aí normalmente, um startup. Mas tem que ter dinheiro, tem que ter ideias, tem que ter. Você tem que estar atrelado à concorrência do mercado, ao que o mercado necessite, para que realmente você ganhe muito dinheiro. Mas não é a realidade de hoje. Nós vemos as grandes empresas fechando. Eu estou vendo aqui no Brasil nós temos lojas americanas, as lojas Bahia, lojas Renner, todas essas grandes empresas que eram nome na época estão fechando. é. Mas aí você vê então que a vida não tem objetivo. Não tem Não objetivo. tem Qual é o objetivo? objetivo. Qual é o objetivo da vida? Ganhar dinheiro e ficar rico? Não tem objetivo. E isso aumenta muito, muito depressão e ansiedade, porque a pessoa, se ela, vamos supor que ela chegue nesse ponto de conseguir ter sucesso e ganhar dinheiro, ela vai entrar em depressão e ansiedade. E se ela não Também, conseguir, e se ela não conseguir atingir o objetivo que é ganhar dinheiro, ela vai entrar em depressão e ansiedade também. nos Então, dois pontos. dois pontos. Ou Sim, seja, o nos ser dois humano momentos viveu, ela vai fazer isso, ela vai chegar nesse ponto aí de depressão e ansiedade. eu acho Agora, que tem o seguinte: perdeu. isso daí pode ser amenizado se a pessoa faz esse novo momento, ou seja, ajudar o seu próximo. Sim, No momento que sim. ele começa a ajudar o próximo, ele vai ajudar uma pessoa. No segundo momento, ele pode ajudar até duas pessoas. Mas, às vezes, o que o próximo precisa é somente uma Uhum. palavra para dizer qual é o caminho que ele tem que seguir, porque ele também está afundado, ele também está depressivo, certo? Então, É, se essa pessoa conseguir fazer esse caminho de trabalhar, ganhar dinheiro e ajudar o seu próximo, então ele leva mais tempo, ele levará muito mais tempo para chegar no nível de saturação. é, é E verdade. a vida terá um objetivo. Eu Sim, estou trabalhando, ganhando dinheiro, mas estou ajudando os outros. sim. Eu acho que deve ser o principal objetivo. Então, vamos dizer, o Isso. primordial, né? É, O primeiro. Os outros seriam secundários. Então, por exemplo, eu eu tenho que ganhar dinheiro para ajudar, mas o meu principal objetivo é ajudar. Ou seja, eu isso. preciso ser útil, né? Então, se a pergunta fosse o que que você vai fazer daqui para frente, como você falou, eu vou, eu quero ser útil, né? E como você vai fazer isso? Eu quero, não sei, né? Na verdade, eu posso ser útil de várias formas.
Posso ajudar pessoas e posso ajudar o planeta também. Posso ajudar animais, posso ajudar Qualquer coisa qualquer coisa, que exatamente. seja ajuda é o suficiente Que para... não seja um objetivo egóico, né? Qualquer coisa que não Sim, seja um objetivo egóico vai acrescentar alguma coisa e não vai trazer, com certeza, depressão e ansiedade. A não. não ser. Então, acho que a gente está fluindo para uma conclusão, né? Ah, E o que sim. que, e o que que seria, assim, na verdade, o que a gente não chegou na conclusão de que seria mudar, né? Na verdade, trazer mais a família para ser mais presente na educação dos filhos, a escola, a fazer alguma coisa, não sei. O que você falaria? Não, eu falaria o seguinte, que a família deveria estar muito mais presente. Apesar do trabalho e tudo isso que é necessário fazer para ganhar o dinheiro, para manter a família, as duas pessoas, o casal, deveria estar muito mais presente na educação do filho, Sim, com certeza. mostrando para eles que eles estão se preocupando com ele e que eles estão ajudando. E da mesma forma que eles estão ajudando, ele deveria ajudar outras pessoas. Sim, Então, isso se aprende desde pequenininho. Então, se você incute na criança, na cabeça da criança, que ele precisa ajudar outras pessoas, ele vai crescer com esse sentimento de ser útil. uhum, exato. Mas isso daí não tem que partir da mídia, não. Não tem que partir da... Porque a mídia está fazendo isso, né? A mídia, de alguma maneira, está falando que o ser humano precisa ser útil. Uhum, Precisa cuidar do ambiente, precisa cuidar dos animais. Isso daí já está se vendo na mídia. sim, Mas sim, acontece, mas acontece que isso daí deveria sair da própria casa, sim, que é justamente o lugar onde a criança deveria estar recebendo uma coisa chamada amor. sim. Porque sem isso também não existe nada. É. Mas e quanto à escola, o que poderia ser A feito? escola, ela tem que cuidar, eu diria assim, para mim a escola é o lugar do conhecimento. Então a criança vem lá de casa, certo? Para adquirir conhecimento e para adquirir a história do mundo, para ele entender qual é o mundo em que ele está inserido, Uhum, certo? isso, A escola é para isso, na concordo. realidade. Uhum, É para ele entender qual é o mundo que ele está inserido e o que ele precisa fazer para melhorar esse mundo. Então, os professores, eles estão lá, eu faço isso em sala de aula, estão lá não só para colocar os conteúdos das disciplinas, mas também para dizer, olha, com isso você pode fazer isso, você pode também fazer isto, você pode também fazer aquilo, uma escola certo? aberta, né? Que Uma mostra escola mais aberta, isso, que não não limita o tão conhecimento. fechada, como, É. colocando um aluno atrás do outro, né? Isso daí também é um problema. Outro dia eu levei a minha sala de aula para ficar numa mesa na lanchonete. Hum, Então, todo mundo pegou um café e ficou lá discutindo. A aula. E legal. aí passou o coordenador, olhou, fez assim, como dizendo, estão fora da sala de aula no horário de aula.
É. Mas aí eu voltei para ele alguns minutos ou algum tempo depois e falei: a gente estava continuando a aula aqui embaixo. É. Aqui era a aula. Aí ele falou: ah, tudo bem, professor. Falei: tá bom, mas é Legal, assim. A legal. aula É, também fica monótona para quando você está dentro de uma sala, quatro paredes, um ar-condicionado, uma criança atrás da outra, certo? sim, E o professor lá na frente falando, sim. certo? Isso daí não é uma aula, né? Sim, tem que ter interação, Tem que participação, ter a interação, tem que e, ter a a, participação. e o conhecimento, isso que é importante, não pode ficar limitado, né? Sim, sim, sim. Tem que ser aberto, isso mesmo. Aham, A gente não pode deixar que as pessoas saibam de coisas, né? sim, Tem escolas religiosas aqui que elas limitam o conhecimento de certas coisas, mas não é sim, para limitar, é para abrir e mostrar o que existe, e sim, aí sim. mostrar os prós e contras Então, daquilo, por para não isso a escola tem deixar. que ser, é, Sim, por senão isso a a criança escola tem fica. que ser alguma, fala, Senão a criança fica querendo aquela coisa que foi proibida depois. Isso não é legal. isso, por isso a escola tem que ser um lugar de conhecimento, onde Uhum. você vai adquirir o conhecimento, você vai saber da sua história, como você está inserido nesse mundo e o que você pode fazer para melhorar esse mundo. A escola deve ser ou deveria ser alguma coisa assim, Sim. Ok. Bom, a ok? gente está acabando o nosso tempo. Eu só queria falar, tem uma coisa interessante, que uma vez eu vi num documentário aqui que um casal saiu decidiu largar tudo e viver num trailer com seus três filhos. E eles educam os filhos. Tiraram da escola tudo e eles educam os filhos desde pequeno. E, e eu vi o documentário, depois eu passo para você. É Sim, fascinante, porque eles aprendem a cuidar do planeta, os pais ensinam todas as matérias, matemática, ciências, tudo, e eles são muito mais amorosos, né? Isso é muito mais gostoso de ver, porque eles já pensam em cuidar do olha, planeta, já pensam em coisas que as outras pessoas não pensam, né? eu vou Mais um dizer uma minutinho, coisa para você. mais um minutinho para você Nos falar. Estados Unidos, existem famílias que não mandam seus filhos para a escola. Eles fazem Uhum. a educação em casa. Pois é, acho que o mundo vai ser assim, viu? Vai ser melhor assim. A não ser que Sei seja lá, não sei. muito. Vamos aguardar ainda. Ainda tem muita coisa que o mundo vai nos mostrar, né? Porque não são todos que vão educar que nem você falou agora, na escola. Então as pessoas acabam ficando com medo, né? Sim. Uma outra coisa que é importante é Ixi, vai acabar aqui. a quantidade de alunos da universidade diminuiu Hum, em todo o mundo. A quantidade de alunos